Você está ouvindo Entre Lírios e Vales, por Elfrida Kramer. Mais uma vez, seja bem-vindo. Vamos conversar. Já puxou sua cadeirinha? Acredito que você quer continuar ouvindo a minha história. Como eu disse, estou inicialmente falando de alguns fatos acontecidos nos últimos tempos da minha vida, mas depois eu vou tentar me reportar ao comecinho e você vai seguindo comigo a minha história e as coisas engraçadas e até difíceis que aconteceram na minha vida. Eu gostaria que você refletisse hoje sobre a grandiosidade do amor de Deus. Foi isso que fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu falei no áudio anterior que tinha tido um casamento com Deus. Algumas pessoas devem achar muito estranha essa expressão, casamento com Deus. Sim, casamento é uma aliança, casamento é um compromisso. E eu fiz essa aliança com Deus. Eu fiz uma aliança de obedecer, de confiar, de proclamar quem Ele é. E a aliança dele comigo foi de prover as minhas necessidades e me guiar pela mão. O dia de amanhã não me pertence, pertence a Deus. Mas hoje eu quero vivê-lo completamente para a glória dele. Eu falei que tinha casado com Deus e realmente no momento em que eu falei, estava falando sobre Jesus. Eu creio num Deus triuno, um Deus que é Deus único e que se revela em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu costumo dizer no discipulado que é como, digamos assim, como meu filho. Ele é filho, ele é pai, ele é avô. Em cada papel desses ele tem uma maneira diferente de se relacionar. E é assim que Deus faz conosco. Ele se relaciona como pai, como filho quando veio ele mesmo à terra, e como Espírito Santo quando permanece na terra conosco a todo o tempo. Era necessário que eu conhecesse o Jesus, e eu conheci muito cedo Jesus, Filho de Deus, que veio ao mundo, e que o sacrifício dele foi o sacrifício que me levou a ter os pecados perdoados, porque se você ler a Bíblia toda, você vai ver que desde o Jardim do Éden havia necessidade de um sacrifício, de um derramamento de sangue. E Jesus veio cumprir completamente esse sacrifício quando ele derramou o seu sangue. Agora é necessário que nós recebamos e creiamos nesse sacrifício de Jesus como aquilo que foi aquele momento de resgate, de pagamento da nossa dívida diante de Deus. Quando eu conhecia Deus e conhecia que Jesus tinha vindo ao mundo e que Ele veio para pagar o preço do meu pecado, e quando eu confessei isso diante dos homens, a palavra diz que eu já encontrei a salvação. Acontece que a salvação é eterna, mas Ele quer nos dar uma oportunidade de um relacionamento com Ele aqui no mundo. O mundo é muito difícil. Aqui, Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Pela vitória de Jesus que nós podemos ser fortalecidos aqui na terra. E essa aliança é muito necessária. Nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente tem um pensamento assim e diz assim, acho que foi uma intuição. Na verdade, eu creio que é uma revelação de Deus. Eu considero aquilo que eu entendi e analiso à luz da Bíblia. Porque se não contradisser as coisas que estão escritas na Bíblia, provavelmente pode ser alguma coisa vinda de Deus. Então eu observo, tento obedecer, e depois eu vejo que realmente aquilo ali precisava que eu obedecesse, que eu ouvisse aquela voz. Muitas vezes na minha vida aconteceu isso. E muitas palavras dessas me trouxeram tanto alívio na minha vida, em momentos de tribulação. Agora, eu acredito, sim, que a gente, vivendo essa vida de comunhão, de ouvir Deus e de obedecer a Deus, a gente vai cumprindo os propósitos dele para nós aqui na terra. Antigamente, eu era uma criatura de Deus. Eu nasci
criada por Deus, mas nasci em pecado, porque até uma criança inocente nasce em pecado, porque é descendência de pecadores. No caso aí, precisava de um novo nascimento, e Jesus mesmo falou isso, que nós precisávamos nascer de novo. Alguém pensa assim, mas como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Não, Jesus disse, é um nascimento espiritual. Então, esse nascimento espiritual, você certamente precisa considerar e passar por ele. Mas eu estou falando um pouco mais além, não só de nascer, de ser salvo, de ter o seu nome escrito no livro da vida. Eu estou falando de um relacionamento hoje com Deus. Ele ser realmente o Senhor da sua vida, Ele falar com você, e você conseguir entender. E para isso você precisa ler a Bíblia. É na Bíblia Sagrada que eu encontro todas as explicações de Deus. É o manual do fabricante. Se você quer saber alguma coisa sobre a sua vida e sobre o que Deus espera dela, leia a Bíblia, é o seu manual. E procure anotar, procure ver o que tem escrito diretamente para você obedecer. Eu acho interessante que tantas e tantas pessoas tentaram destruir a Bíblia, mas ninguém conseguiu. Séculos e séculos e séculos são passados e eu tenho uma Bíblia aqui na minha mão. Em muitos lugares está sendo proibido se divulgar uma Bíblia. Mas as nossas Bíblias já estão escritas no coração. Quem já leu alguma coisa já tem gravado no coração. É como uma poupança que a gente tem para o dia mau. Então leia a palavra de Deus, grave no seu coração, obedeça e procure ter esse relacionamento que Deus quer ter com você, como Ele tinha antes no Jardim do Éden, antes do pecado. Ele aparecia, conversava com Adão, com Eva, deu atribuições a eles, confiava neles, e eles contavam para ele certamente tudo o que tinha acontecido naquele dia. E havia aquele relacionamento. Sabe, Deus é um ser relacional, Ele quer se relacionar com você, Ele quer se relacionar comigo. E a coisa que eu mais desejo deixar para você hoje é essa reflexão. Você já conhece realmente a Deus? Você já conhece o plano de Deus através de Jesus Cristo? E você já vive o poder do Espírito Santo na sua vida? Procure analisar. Ore, peça a Deus que lhe ensine, que fale, que mostre. A Bíblia diz assim, quem necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá. Um tempo desse eu estava pedindo a Deus umas coisas que eu sofria muito, porque era uma pessoa muito negativista. Tudo eu achava que ia dar errado. Eu era muito preocupada, ansiosa, e eu vivia nesse estado. Então, tudo que eu ia fazer era muito complicado, eu só esperava o que era ruim. E eu reconheci isso e comecei a orar. Eu digo, eu vou pedir a Deus para me transformar, eu não gosto disso não. Aí comecei a pedir. E todo dia eu orava e todo dia eu pedia. E eu fui falando e orando. Quando foi um determinado momento, eu comecei a perceber que Deus já estava ouvindo aquela oração. E eu dizia junto, eu dizia, Senhor, faça de mim uma mulher de fé. Verdadeiramente, eu não sou digna, não sou eu. Foi o poder de Deus que me deu essa oportunidade de ter fé. Você é uma mulher de fé? Bom, Deus me deu. Eu pedi a Ele, Ele me deu. E eu vivo pela fé. E eu agradeço muito a Ele, porque o que eu peço, sendo da vontade de Deus, Ele cumpre completamente na minha vida. Meu irmão, minha irmã, você está aqui sentadinho conversando comigo? Reflita sobre isso que eu estou lhe falando. Como Deus anseia se relacionar com você. O mundo não tem nada para te oferecer. Muita dor, muita aflição. Mas Deus tem a vida eterna. Sinta isso no seu coração. E seja para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém e amém.